Hora de falar sobre o Palmeiras que aposta que a chegada de um zagueiro da Costa do Marfim pode se transformar em um baita negócio a curto e médio prazo. Há quem garanta que Koné, zagueiro recém-comprado de um time chamado GEK, o JEK FC da Costa do Marfim, que esse menino pode se transformar no novo Vitor Reis. Para quem não pegou a referência, o Vitor Reis, atleta da base do Palmeiras, zagueiro vendido por Manchester City por 32 milhões de euros. Palmeiras investiu 350 mil euros para a contratação do atleta. Há a possibilidade de mais pagamento de 1 milhão e 100 mil euros se algumas metas forem batidas ou se o Palmeiras quiser adquirir um percentual maior do Koné. Atleta que já era monitorado de perto por Barcelona, Chelsea e Arsenal. O jogador veio num período de experiência na metade do ano, deixou excelente impressão no João Paulo Sampaio e companhia, e a compra se deu antes mesmo de dezembro, com medo do Palmeiras de aparecerem outros gigantes do futebol europeu dispostos a comprá-lo. Só para completar em relação ao Koné, ele só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de janeiro. A ideia é que ele estreie no time sub-20 e passe a jogar no time principal ao longo da próxima temporada. Tudo para que essa adaptação ao futebol nacional aconteça o mais rápido possível e que o Palmeiras possa primeiro utilizar um zagueiro que é muito diferente e depois garantir bastante grana numa transferência internacional. Bora falar também sobre James Rodrigues, meio atacante que passou pelo São Paulo sem nenhum destaque, ele está de saída do León. O contrato com o time mexicano se encerra em dezembro e o León já deixou bem claro que não pretende renovar contrato, até por conta da Copa do Mundo de 2026. O meio atacante colombiano procura um clube, caberia no seu time do coração, na passagem pelo León na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Vem da Argentina a informação de que Facundo Torres, atacante do Palmeiras, interessa ao Boca Juniors e poderia até haver uma troca entre atletas. O site El Craque Deportivo revelou que o Boca Juniors pretende contratar o Facundo Torres em janeiro de 2026. Atacante uruguaio comprado pelo Palmeiras no ano passado do Orlando City em negócio superior a 70 milhões de reais. Para que o negócio saísse, o Boca Juniors inclusive estaria disposto a incluir Ezequiel Ceballos, atacante de lado de campo, só 23 anos de idade, temporada atual de 31 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele começou a temporada mais devagar e vem crescendo de produção nas últimas partidas. No final de semana, inclusive, o Boca vence o River Plate por 2-0 com um gol e uma assistência do Ceballos. Jogador mais velho do que o Facundo Torres, mas mais barato. Facundo Torres hoje está avaliado em 15 milhões de euros, pelo menos é o valor do transfer marketing, contrato até dezembro de 29. Já o Ezequiel Ceballos, avaliado em 4 milhões e meio de euros, contrato até dezembro do ano que vem. Ninguém do Palmeiras se posicionou sobre a ideia, sobre a possibilidade de uma troca, até porque o foco hoje está todo voltado para a reta final de Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Facundo Torres perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de reforços na metade da temporada. Só para completar e registrar que o Verdão terá 9 desfalques confirmados para o jogo contra o Santos, marcado para o fim de semana, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes e Ramon Sosa servem a seleção do Paraguai. Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez servem a seleção do Uruguai. Vitor Roque na seleção brasileira e Flaco Lopes na seleção argentina são baixas certas. Andreas Pereira suspenso pelo terceiro amarelo. E Alan, que foi suspenso em julgamento do STJD nessa segunda-feira, vai precisar cumprir mais um jogo de suspensão. Também são outras baixas para o clássico da Vila Belmiro. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que resolveu colocar o dedo na ferida e levantou suspeitas sobre o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vale a lembrança de que Alan, meio atacante do Palmeiras, foi julgado mais uma vez no STJD nessa segunda-feira e pegou 2 jogos de suspensão. Já havia cumprido um e vai ficar fora do confronto contra o Santos, marcado para sábado na Vila Belmiro, jogo em que o Palmeiras já tem uma série de problemas por conta de atletas convocados na data da FIFA. A irritação da Leila se deu porque o Alan foi julgado e o Bruno Henrique mais uma vez não. Abre aspas para presidente do Palmeiras: o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espero mesmo o respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e dando assistências, sendo decisivo. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário,
pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Só para lembrar, 2 meses atrás o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo, prática absolutamente normal no futebol brasileiro e tem atuado normalmente. O julgamento estava marcado para 2 quintas-feiras atrás e foi adiado sem explicação. Aconteceria nessa segunda-feira. O julgamento até começou com um dos auditores votando pela absolvição do atleta, até que não se sabe o motivo de novo. O julgamento foi adiado para quinta-feira. Se não acontecer na quinta-feira, aí a gente pode começar a achar que Leila Pereira tem razão em suas reclamações. Só para completar, a presidente Alviverde termina sua declaração afirmando que o campeão seja decidido dentro de campo. Essa imagino que seja a torcida de todos nós, certo? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que o goleiro Everton deve estar à disposição para a final da Libertadores. Resta saber se o Abel Ferreira vai utilizar o titular ou vai manter o Carlos Miguel. Importante registrar que o Everton avançou na recuperação da fissura na mão direita. Ele inclusive treinou nesse sábado no gramado da academia de futebol com algumas restrições. Não foi um treino completo, mas ele dá sinais de que vai estar à disposição antes da partida marcada para 29 de novembro contra o Flamengo em Lima, no Peru. O Abel Ferreira já disse a pessoas mais próximas que só pretende utilizar o Everton na final se ele conseguir voltar com bastante antecedência, recuperando o ritmo de jogo e se mostrando extremamente qualificado e pronto para essa decisão super importante. Daqui até o jogo do dia 29, o Palmeiras entra em campo. Nesse domingo contra o Mirassol fora de casa, contra o Santos no dia 15, contra o Vitória no dia 19, contra o Fluminense no dia 22 e contra o Grêmio em 25 de novembro. Para que o Everton tenha a mínima condição de atuar na decisão da Libertadores, ele vai precisar de no mínimo 2 ou 3 jogos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que se o Carlos Miguel não começou tão bem com a camisa do Palmeiras, sofrendo 6 gols nos 2 primeiros jogos, ele não toma gols há 4 partidas, tendo sido absolutamente decisivo em 2 desses jogos, em especial no jogo contra o Cruzeiro, dentro de casa, e também numa rodada mais recente do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre Claudinho, atacante, que fez sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e foi alvo de Flamengo e Palmeiras. Em uma entrevista recente, ele admitiu que esteve perto de fechar com o Flamengo e com o Palmeiras. Vou trazer a explicação de cada uma dessas negociações, começando em relação ao Flamengo. E eu queria muito ter ido para o Flamengo, mas acabou que não quiseram me liberar no Zenit e ofereceram uma renovação de contrato, explicou o Claudinho em entrevista à TNT Esportes. Sobre o Palmeiras, abre aspas, com o Palmeiras foi a mesma coisa. Chegou bem perto de fechar, mas ficou na mão do Zenit. Aí acabou vindo a proposta do Qatar, explicou o Claudinho, que se mudou no início dessa temporada da Rússia para o Al Saad do Qatar. O time do Al Saad é o principal do país, é a equipe do rei, do príncipe, e há um enorme investimento por lá. Claudinho ganha mais hoje no Qatar do que ganhava na Rússia, cifras bem superiores a que teria, seja jogando por Palmeiras ou Flamengo. Importante registrar também que seu contrato só se encerra em 2029. Atleta avaliado em 15 milhões de euros nos primeiros 6 meses de Al Saad. Números só normais, 17 jogos, 3 gols e 3 assistências. Na temporada mais recente, que começou na metade do ano, aí sim a coisa engrenou. São 7 partidas com 3 gols e 3 assistências. Ele foi extremamente decisivo nas 2 últimas partidas do seu time. Hora de falar sobre o Palmeiras para te explicar por que o Verdão, que vai tão mal nos confrontos contra os times do G6, é líder absoluto do Campeonato Brasileiro e o grande favorito ao título. O Palmeiras só venceu um confronto dos jogos contra os 6 primeiros colocados, vitória contra o Botafogo. E nesse domingo mais um duelo agora contra o Mirassol, em Mirassol. Mas se vai mal nos confrontos contra o G6, o Palmeiras vai bem demais contra todos os outros 14 times que integram o Campeonato Brasileiro. Foram 21 partidas contra os outros 14, com 19 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Aproveitamento de incríveis 93,7% dos pontos, campanha espetacular. 50 gols pró, 16 gols contra.
Vale a lembrança também de que o Palmeiras disputa 30 pontos contra equipes do G6 e 84 pontos contra equipes não G6. E é por conta dessa performance espetacular contra todos os demais times que o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo e 2 vitórias a mais do que o Fla. Isso significa que se Palmeiras e Flamengo terminarem empatados em pontos, o Palmeiras se sagrará campeão. Só para completar, até o fim do campeonato são mais 7 jogos. Além do Mirassol, o Palmeiras pega outro time do G6, o Fluminense na penúltima rodada. Todos os outros 5 confrontos contra equipes que não fazem parte do G6, contra quem o Palmeiras deita e rola. Duelos contra Santos, Vitória, Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. E você? Já dá para cravar o Palmeiras campeão brasileiro? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.